amigos, sejam bem-vindos. Quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de fantasy depois de... Parece que já passou meio 3 ano. semanas, né? Não, 2 semanas. Sim, dois. Sim, Não, ou seja, está agora a fazer a terceira semana. Sem programa. É verdade, é verdade. Episódio. Já nem me lembro muito Nem bem como eu. é que se faz. Já nem sei como é que se joga. Fantasy Liga Portugal BetClick, eu às vezes esqueço-me de dizer o nome, porque eu digo Fantasy e esqueço-me que tem um nome. Fantasy Liga Portugal BetClick. É importante fazermos menção que é da Liga e apoiado pela BetClick. Exatamente. Ou vice-versa. Estou a brincar. Olha, tivemos 3 semanas, então como já vimos, muita coisa aconteceu, muitos jogadores se lesionaram, algumas dúvidas surgiram, outras apagaram-se um bocadinho. Ainda faltam 2 jogos, nós estamos a gravar quinta de manhã, por volta do meio-dia, ainda vai jogar Porto e ainda vai jogar Braga, portanto ainda poderão haver aqui algumas alterações, mas olhando aqui para a generalidade, se calhar começávamos pelo Benfica. Ok. Que me parece o clube que neste momento é mais duvidoso o que pode acontecer. Primeiro porque tivemos nas semanas europeias a lesão de Luka Bacchio, que estava-se a assumir como uma das figuras a nível fantasy. Obviamente o Pavlidis é a figura, mas por Sudakov e Pavlidis. Exatamente. E o José Mourinho ainda colocou aqui mais um ponto que temos que falar dele, que é a possibilidade, é verdade que só foram 45 minutos, de jogar com 3 centrais. Certo. Isto tudo somado com um calendário do Benfica que vai ter clássico ou derby com o Sporting também há 8. Exatamente, 6 a 8, dia 15, não? Dia 5, desculpem, dia 5. Tornam aqui o Benfica uma incógnita a nível de fantasy, não é? A nível de fantasy, nós sabemos que, claro, que Pavlidis é seguríssimo, claro que Otamendi é seguríssimo, Sudakov também vai jogar sempre, até porque há muito mais opções, mas tudo o resto pode haver variações, não é? Mesmo, por exemplo, uma aposta num DAL. Eu acho que, sinceramente, vai de linha de 4, não é mesmo? E mesmo com o Sporting, porque o Benfica não pode defender o jogo contra o Sporting como defendeu contra o Porto, porque senão, com a vitória do Porto, o Porto dispara já e o Benfica poderá ficar a 7 ou a 9 do Porto se não ganhar. E eu não acredito que o Benfica vá de 3 centrais. Acho que em certos momentos de jogo isso pode acontecer, como aconteceu agora no final do jogo com o Ajax e tudo mais, mas acho que com o regresso do Dedic, com Dal a ir ganhando confiança, parece-me que vai estabilizar no 4-2-3-1. E a nível de fantasy, esse 4-2-3-1 traz um outro desafio. Primeiro, perceber quem é que é o outro central, porque Tomás Araújo eu acho que vai ser António Silva. E António Silva parece que reconquistou a titularidade. E depois Sudakov vai continuar a jogar descaído pela esquerda, ou jogará ao meio, e se não jogar ao meio aparece aqui o nome do Leandro Barreiro. Eu acho que vai ser, que andará muito à volta do que foi o Benfica em Amsterdão. Será esse o 11, com o Rios Barrenetxea, Orsnes, Leandro Barreiro e Sudakov. A nível de fantasy surge aqui um nome que pode ser interessante, que é o Orsnes, que é um jogador que, sendo pau para toda a obra, quando joga a defesa não nos interessa, porque estamos a falar de um jogador que não vale pontos de clean sheet, ou pelo menos não vale o mesmo número de pontos de clean sheet quando joga na defesa. Jogando a extremo, ele é um jogador que tem assistência e tem gol também. É um jogador que no ano passado termina com uma boa percentagem de golos e assistências. Tudo somado deu, até quero só confirmar num instante os golos e as assistências dele, porque são números, estamos a falar de 11 participações para golo, no ano anterior 14 participações para golo, este ano já vai com 6, ou seja, é um jogador que tem alguma possibilidade de dar pontos. A nível de fantasy, não sendo um jogador naturalmente muito barato, porque é um titular do Benfica, dentro daqueles jogadores que normalmente dão pontos e são titulares dos grandes, até acaba por ter um valor interessante. Falamos aqui de um jogador que, deixem-me só não me enganar aqui no valor, 7.9. Se compararmos o Orsnes com o Sudakov, estamos a falar de 1.600.000 a menos. Mesmo se quisermos comparar, o Luka Bacchio agora está lesionado, mas o Luka Bacchio são 10 milhões, ou seja, o Orsnes pode ser uma opção interessante a nível de fantasy. É verdade que vem agora Sporting, portanto, se calhar não é uma boa altura para investir num jogador do Benfica que até pode não ser, até podemos não meter como titular na nossa equipa na próxima semana, mas no pós-derby, no pós-jogo com o Sporting, eu acho que o Orsnes
na minha opinião, é uma opção muito interessante a nível fantasy. E o regresso do Dedic também, porque ainda para mais o Dedic jogar mais por dentro. O Dedic percebe-se que quando joga com o Luque Bacchio perde um bocadinho do seu fulgor, porque o Luque Bacchio também é um jogador de linha. Quando joga com o Orsnes à frente, ou se tiver outro tipo de jogador que faça muito movimentos interiores, Dedic sobressai-se muito. Regressou de lesão, eu não sei se ele já esteve no último jogo de campeonato, o Dedic, já não me lembro se tinha estado no último jogo de campeonato do Casa Pia, mas é outra das opções interessantes. Eu diria que sim, eu diria que já esteve. Casa Pia, já fez 90 minutos. Mas para mim é outra das opções interessantes deste Benfica, ainda para mais com esta situação de ter o Orsnes à frente. Porque lhe dá mais projeção. Exatamente. Qual é que é aqui a questão? O senão do Benfica, o calendário vai ser difícil. Portanto, agora vão à Madeira, que é um jogo difícil, é chato. É sempre um jogo chato. Não sabemos as condições meteorológicas. E era o que eu ia dizer também, exatamente. Se chove, se o relvado está em boas condições ou não. Já nem falo do Nevoeiro. É isso. Mas depois, Sporting, em casa, Moreirense, Famalicão e Braga. 3 jogos difíceis. É engraçado porque está-se a criar aqui um triângulo do Minho muito interessante com o Famalicão, com o Braga. E não só, porque depois ainda há o Gil Vicente e há o próprio Vitória. Portanto, aqui um quinteto de minhoto muito, muito complicado. Mas esta sequência de jogos que acontece a várias equipas, aconteceu, por exemplo, ao Porto. O Porto é isso. Moreirense, Famalicão e Braga. O Porto e o Benfica fazem o calendário praticamente inverso, que é os primeiros 6-7 jogos. O Benfica jogou com a última metade da tabela e o Benfica... E o Porto com a primeira. O Porto com a primeira, e agora invertem-se os papéis. Olha, ainda assim, o nome do Orsnes é um dos destaques do Benfica. No Sporting, muitas pessoas me perguntaram na altura, quando houve a lesão, o que é que faziam com o Pote, se vendiam o Pote. Na altura eu também fiquei com algumas dúvidas e é uma daquelas coisas que temos que ir quase equipa a equipa para perceber que... Eu, por exemplo, tenho o Pote e o Luque Bacchio. Pote não vai sair, porque ainda para mais, ainda depois de ontem de Rui Borges ter dito que tem grandes esperanças que o Pote possa ir no sábado a jogo, provavelmente não a titular, mas a entrar uns minutinhos para perceber como é que se sente, para depois para o jogo de sexta-feira. Eu já só tinha ideias de tirar um deles, sendo assim, vou ter que substituir o Luque Bacchio. Vais ter que substituir, não tens hipótese. Em relação ao Pote, muitas pessoas perguntaram se vendíamos o Pote, se eu vendia o Pote, se não vendia o Pote, e aquilo que eu ia respondendo era é uma coisa que tem que se analisar equipa por equipa. Pode haver equipas que têm 2 ou 3 alterações para fazer, e na altura, quando se falou que poderia ser mais de um mês, eu disse, fazia sentido, claro. Pode fazer sentido. Por outro lado, depois eu também fui questionar algumas outras pessoas e houve uma coisa que me alertaram, que é, mesmo que fosse um mês, mesmo que ele perdesse um mês e pico, que perdesse o jogo do Estrela e o jogo do Benfica, na realidade só havia problema no jogo do Estrela, porque no jogo do Benfica... Certo, não é sempre uma dúvida. É sempre uma dúvida, é um jogador que até pode ir ao banco. Atenção, pode ir ao banco nas nossas equipas fantasy, não é na vida real. Pode ir ao banco nesse jogo, mais difícil. Se bem que ontem o Kenda e o Gênio, não sei, mas também foi com um adversário que jogou demasiado peito aberto e o Sporting aproveitou bem. Mas pronto... Neste momento, acho que já não há dúvida, o Tiago já disse bem que o Pote provavelmente até já poderá ser opção para o sábado no Estrela, ou aliás, o sábado em Alvalade contra o Estrela, e depois certamente, se calhar jogará uns minutos com o Estrela e depois será titular com o Benfica, parece ser o mais provável. Eu sinceramente não sei como é que isso será, não é? Se é possível ou não, se ele estará em condições... A verdade é que era muito como tu estavas a dizer, como é o jogo também com o Benfica, e é um jogo sempre difícil, não sabemos se o Pote poderá abrir o livro ou não é? Também poderá ser uma boa altura para nestes próximos 2 jogos, por exemplo, porque não trocar o Pote pelo Trincão, sabendo que o Trincão é seguro que vai jogar os 2 jogos. Quando eu digo o Trincão, pode ser o Gênio ou o que anda, e depois voltar, passado daqui a 2 jornadas, depois do Benfica, voltar a trazer Pote. Também é uma ideia. Só que há um problema, é que estamos a falar de uma diferença de 0.7 em valor entre o Pote, eu tenho essa guita. Tens essa guita. Mas pode haver muita gente que não tenha essa, ou seja, teria que fazer mais. Ou seja, para fazer isso poderia ter que fazer 2 alterações quando quisesse o Pote de volta. Portanto, e às vezes é preciso jogar também com isso. Agora compreendo o que estás a dizer. Mas até na questão que tu estavas a dizer, que é alguém que tenha 2 ou 3
substituições, Sim, transferências, sim. o possa fazer. É uma ideia. Sim, é a tal questão que genericamente nós aqui podemos dizer que não trocarão o Pote. É isso. Agora é perceber também equipa quem a tem equipa. o Pote, se calhar não o trocar esta semana, se puder não o trocar fica no banco, está ali, e perceber também como é que vai ser o jogo com o Estrela da Amadora. Jogou, não jogou, ressentiu, não ressentiu, e depois na semana a seguir perceber, ok, ele está pronto para jogar, tudo isso. Muito bem, a nível o Futebol Clube do Porto é a nossa aposta da próxima fase. Houve uma altura que foi Benfica, naquela fase inicial do campeonato, não é que tenha resultado assim tão bem, mas o Benfica com a Double Game Week, com o calendário, como tu já falaste, com a metade inferior do campeonato, foi a aposta inicial. O Sporting teve ali uma aposta inicial, uma aposta intermédia também. Agora é a altura de apostarmos tudo, todas as fichas no Porto. Obviamente poderá obrigar a contratações, poderá obrigar aqui, mas com Porto, com Benfica, Sporting daqui a 2 semanas, com o Benfica com tantas dúvidas, com o Sporting com esta questão do Pote, esta é a altura para apostar nos jogadores do Porto. E o Porto com uma estabilidade. Na teoria, sim, o calendário do Futebol Clube do Porto é Estoril, Tondela, Estrela, Alverca, AVS ou AFS e depois Santa Clara. Portanto, é um calendário muito simpático. Não estou a dizer que vão ganhar e golear todos os jogos, é porque este Porto não é de golear, mas clean sheets, eu diria, eu olho aqui... Pode já criar um fosso grande. Agora, eu diria que pelo menos 5, 6 clean sheets podem ter. Eles já andavam a fazer clean sheets contra os melhores. É isso. E não... a única dúvida que eu tenho aqui, em princípio o Bednarek estará recuperado para hoje, ou pelo menos no pior dos casos para... acho que eles jogam domingo, se não estou a erro. A única dúvida é o regresso do Luke de Jong. O Samu continua a não ser particularmente convincente. Luke de Jong, quando se lesiona contra o Sporting, ou naquela altura, faz um grande jogo contra o Sporting em Alvalade. Parecia que ia começar a morder os calcanhares ao Samu e lesiona-se. Não estou com isto a dizer que o Samu vai perder a titularidade, mas pode perder minutos. E Samu é um jogador muito caro. É um jogador que custa, assim, de repente... Também 11, não, 10 e muitos? 11.5. E se me disserem que o Samu vai começar a sair mais vezes aos 55, 60, 65, será que compensa? Pois. Esta é a única dúvida que eu tenho no Porto, é esta. E depois, claro, aquele tridente, William Gomes, quadrado até, William Gomes, Rodrigo Mora, PP e o Borja Sainz, podem também variar um bocadinho, sim, não é? Porém, eu acho que sim, é que vai ser a altura para também mexer, dar sangue novo, mas também já percebemos dar confiança aos outros. Mas também já percebemos que, e isto é importante para Fantasy e para os adeptos do Porto, a prioridade do Porto é claramente o campeonato. Claro, sim, claramente as provas nacionais. Portanto, hoje provavelmente até poderemos ter aqui algumas mexidas no 11 contra o Nice. Eu só não acredito hoje que haja assim tantas mexidas, porque vem aí agora, ou seja... Tiveram parados, tiveram uma taça de Portugal. Jogaram na taça, sim, jogou toda a gente. Mas jogou malta que não foi às seleções e então teve cá 15 dias, faz sentido essa malta ter jogado. E o Porto neste momento não vai querer desacelerar. Pois. Sendo quinta, provavelmente segunda ainda para mais. É segunda ou segunda ou domingo, não sei. Joga em casa ao Porto. Ganhar hoje ao Nice é importantíssimo para poder ficar muito bem encaminhado para os primeiros 8 e como isso e como tal depois não fazer domingo e depois como tal não ter que fazer aqueles 16 avos de final. Por isso ganhar hoje para o Porto é importante. Eu acho que ele vai com a carne toda no assador, como costuma dizer, domingo com o Estoril outra vez, e depois tem uma semana até preparar o próximo jogo. Eu acho que o Porto agora não vai, pode dar mais minutos a um ou outro jogador segunda linha até agora, porque eu não acho, por exemplo, o Mora um jogador de segunda linha, mas neste momento não é um titular indiscutível e acredito que isso possa acontecer. E o Porto não podemos esquecer que, ao contrário do Benfica e Sporting, o Porto tem taça da Liga à meio da semana. Aí eu acredito que o Porto faça algumas mudanças. Aí eu acredito. Agora, aqui, é assim... É para apostar tudo no Porto. É para apostar tudo no Porto. O problema é que nós não sabemos ao certo como é que é o quadrado, não é? O tal quadrado que eu vos falei. Nós sabemos que provavelmente PP vai jogar mais minutos que todos os outros, mas por exemplo o Borja Sainz já tem começado a aparecer, já tem começado a aparecer alguns golos. Está a começar a fazer golos. Eu acho que aqueles momentos de dúvida e que o fizeram ir para o banco e jogar o William Gomes e tudo, eu acho que vai voltar tudo à estaca zero outra vez. Até porque o jogador
está com o que lhe faltava, porque ele trabalhava muito para a equipa, pressionava muito bem, faltava-lhe golo. O golo ou a assistência, e ele neste momento já está. Mas as apostas, há dúvida, como eu disse, na questão do Samu. Eu não acho que o Samu vá perder a titularidade para o Luke de Jong, mas acho que pode perder minutos. E um Samu que já não é um jogador que faz muitos minutos comparativamente com os titulares, por exemplo, comparativamente com o Suárez ou comparativamente com o Pavlidis. Nós, se viermos aqui ao Samu, se eu conseguir carregar aqui, se viermos aqui ao Samu todos os jogos, ele também esteve na seleção, mas vamos aqui só às competições. Oi, não é pré-temporada, desculpem. Desculpem. Liga Portuguesa. Se vieres aqui à Liga Portuguesa, para já são 6 golos, ok. Mas se vires aqui, olha, sai 64, 46, ou seja, sai sempre. E os últimos jogos saía sem Luke de Jong. Sem Luke de Jong, exatamente. E saía sempre, às vezes até aos 50 e poucos minutos, aos 60 e poucos minutos. Portanto, vamos ver o que é que isto poderá significar. Eu acho que pode haver aqui alguns minutos de quebra, mas continua a ser a aposta, e esta é a altura de apostar no Futebol Clube do Porto. Moura e Alberto, os laterais também. Sim. Muito interessantes. Tudo o que é defesa do Porto. O Alberto ainda é o jogador com mais assistências da Liga, portanto logo aí faz sentido um bónus para a competição. Moura, que já começou também, já tem marcado, tem feito aí algumas coisas também. E depois, claro, o Kivior, quem gosta de ter guarda-redes dos grandes, Diogo Costa, claro. Entre os 3 tem que ser Diogo Costa. Os únicos que eu olharia com mais desconfiança é os Alan Varelas, aqueles médios que acabam por não mesmo ter o próprio tanto... Froholt continua a ser um jogador muito Olha, olhando para a generalidade da jornada, destaco aqui o Vitória. Queria falar um bocadinho de Vitória. Foi uma aposta nossa na jornada anterior, quando eles jogaram contra o Tondela e bateu, com uma vitória por 1-0, bateu a clean sheet. Esta semana tem um jogo do mesmo grau de dificuldade, recebem o Aves, ou o AFS. Tem uma coisa boa, que é o primeiro jogo da jornada, portanto vamos saber o 11 antes de fechar. Poderá ser interessante. E há uma coisa, que é, eles jogaram em 4-4-2 na taça. Jogaram com 2 avançados em Cunha, que foi o Nelson e o Camará. Dizem-me que em princípio não será para manter, será para voltar ao 4-2-3-1 ou 4-3-3. Assim. Talvez, foi um teste. Mas que o Camará, que me parece neste momento é o jogador mais interessante a nível de fantasy, até porque bateu o penalti nesse jogo. O Camará parece uma aposta mais interessante. Há uma dúvida em relação ao Juan Castilho, que não jogou na taça por lesão. Ok. Perceber se está recuperado. Okay. E depois eu volto a destacar este jogador, Oscar Rivas. É um jogador que tem alguns pontos de bónus defensivos, de ações defensivas, só custa 4 milhões, comparativamente, por exemplo, com o Abascal, é bem mais barato, joga sempre. E o Vitória, acho que há aqui uma boa probabilidade de ter uma clean sheet neste jogo. Parece-me uma aposta interessante neste jogo. Muito bem. Tens alguma coisa aqui deste jogo? Tondela? Que é o... Tondela, desculpem. Aves. Olha, que engraçado. Escrevi aqui Tondela, por alguma razão, é Aves. Muito bem. Olha, outro clube que eu queria falar aqui é o Famalicão. Vamos lá. Famalicão tem um jogo difícil, um jogo com o Moreirense, ainda que o Moreirense esteja a atravessar uma fase menos fulgurante. E vai jogar com o Benfica. Também digna do seu calendário. Também, o Moreirense. Não, o Famalicão. O Famalicão vai jogar com o Benfica, é? Isso é certo. O Famalicão... Já jogou, nem sei. O Famalicão vai jogar Moreirense, Braga, Estoril, Benfica, Estrela e Alverca. Mas porque é que eu queria falar do Famalicão? Sabiri? Exatamente. Foi titular contra o Porto. Mandou uma bola ao poste. Na única oportunidade que eles tiveram. Foi titular também na taça. E acho que veio para ficar. Apostas nele? Quer dizer, este calendário não é o mais simpático, mas... Certo, mas acho que é um jogador para ter... Nós já tínhamos falado aqui em tempos quando eles foram campeões do mundo, há um mês atrás, Marrocos, a seleção marroquina, e que ele tinha sido um dos destaques, que seria uma questão de tempo até ele também jogar, e não engana. Tem muita qualidade, o valor não é alto. O valor é... Onde é que ele está? Eu diria que anda aí a volta a rondar os 7.
4,5. Não será tanto, Zabiri. Exatamente. Ele, quando começa a época, é um desconhecido. E a realidade é que ele tem 4 pontos de fantasy até ao momento. Porque também só fez um jogo Sim, e mais até ao momento está a começar. Mas há uma coisa que é: o Famalicão não é uma equipa que a nível de pontas de lança tenha sido muito frutífera, porque lembras-te que o Elisor foi uma grande aposta de início e ele só tem um gol, se não estou em erro, 1 ou 2 golos. Perde agora a titularidade, mas agora, uma coisa é certa, pontas de lança titulares a 4,5, há muito poucos. Há o Jordan do Tondela, e poderá haver agora o Zabiri, ou pelo menos tem sido agora o Zabiri no Famalicão. Portanto, interessa sempre. Portanto, aqueles 0,2% de plantéis eu acho que tem que subir. Agora, o calendário, como eu disse, não é particularmente simpático. Certo. Mas uma equipa como o Famalicão, que joga um bom futebol, que vai criar oportunidades, vai ser sempre por ali também que as oportunidades de golo, assistências, vão aparecer. Será pelo Zabiri, não só, mas também. E destaco também o Pedro Bondo, que teve... Está de volta. Ele já tinha voltado, está a começar. Ele com regularidade. Ele não é titular na taça, mas entra e marca gol. Ele entra e marca gol. Rafa Soares. Mas é uma dúvida, porque são 2 excelentes defesas esquerdos, e eu não percebo qual deles é que... Eu acho que não há um titular. O Pedro Bondo regressa na titularidade, há 2 jornadas e foi sempre titular. Eu acho que o Pedro Bondo está na frente. E depois é um jogador que custa apenas 3,9. Baixou com a lesão. Porque ele foi uma aposta inicial, ele é a aposta inicial, e depois houve muita gente que o vendeu quando ele se lesiona. Ele é operado ao apêndice, não é? Sim. Custa 3,9. É um dos jogadores que está abaixo do valor inicial mínimo para defesas. E ele é um lateral muito ofensivo. Já tem 3 assistências, é o que eu estou a ver aqui. Não, desculpa, não tem nada. Não tem nenhuma. Não, tem 3 clean-sheets, é isso que eu queria dizer. Mas marcou na taça. Mas ele é muito ofensivo. Ele já no Sporting B era um lateral esquerdo muito, muito ofensivo. E ele tem o Rafa Soares também o é. Mas pelo valor o Rafa é mais de ir à linha cruzar. O Pedro é mais de se envolver. Quando vier a segunda volta, para usar o wildcard, vai haver muita coisa engraçada a nível de defesas, que a malta vai poder fazer aqui uma equipa muito engraçada. No lado do Moreirense, o calendário continua difícil. Eles estão a atravessar aqui uma fase um bocadinho mais modesta depois de um bom arranque. O Moreirense tem Famalicão, depois tem o Estoril fora, mas depois Benfica. Portanto, 3 jogos difíceis. Depois sim, o calendário vai voltar a tornar-se interessante com aquela sequência de Estrela, Tondela e Aves, ou AFS. Mas nesta fase ainda não há muitos destaques no Moreirense, com exceção de um que regressou recentemente de lesão, que é... Eu tinha aqui apontado. Não, desculpa. Já jogou no Moreirense, mas é para falar noutro jogo, que é no Casa Pia. No Casa Pia é que eu tenho um jogador para falar. Mas eu do Moreirense continuo com o Rodrigo Pinheiro. O Rodrigo Pinheiro, são tantos nomes. O lateral que joga a extremo. Sim, agora até me deu uma branca. A gente chega lá no instante. Travassos. Até porque o Mister Vasco Botelho deu-lhe uma grande moral recentemente. Não vi. Por isso acredito que ele vai continuar a jogar. Mas provavelmente, eu acho que é o jogador mais pontuado, é um dos mais pontuados, que é o Dinis Pinto. Tem que estar, pelo valor de 4, é 4.6 agora, desculpa. É ridículo o que ele anda a jogar, a pontuação que ele dá. E ele é muito ofensivo também, dá assistências e tudo. Já tem por isso, 5 assistências. É isso. Um dos jogadores com mais assistências. Tem que estar na maioria das equipas. E é muito interessante. Já está em 18% das equipas, já é um número muito interessante. E eu continuo com o meu Alanzinho, sou um daqueles 8,3% que eu tenho. E é uma equipa que vai ser na mesma para continuar a ter alguns jogadores baixos de olho. Sim, é engraçado porque a ideia do Travassos é muito boa. Um lateral que joga a extremo, mas não tem para já não tem surtido efeito. Tem 18 pontos a nível apenas de números ou de clean sheets, não tem surtido efeito. Mas é que o mais incrível é que ele é titular há muito tempo já. Ele já é titular há mais de um mês. Portanto, estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5 jornadas, e o único golo que ele tem esta época é no tal jogo onde ele entra ao intervalo e marca logo e depois é sempre titular, sempre a extremo.
e ainda não rendeu nem um golito nem uma assistência. E só uma clean sheet. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu percebo, eu acho que ele ainda está, acho não, tenho certeza, ele ainda está na minha equipa, mas nem sempre está no 11, porque é isso. Tenho ficado um bocadinho desapontado, mas vai haver aqui uma sequência em que ele poderá ser importante. Esta sequência a seguir ao jogo com o Benfica é boa para o Moreirense. No jogo com o Benfica vai ser bom. Travados. Vai abrir ele cedo do Sporting, faca nos dentes. Vai ser bom. Não, ele já com o Porto, a verdade é uma. Ele taticamente, ele com o Porto faz um grande jogo. Isso, sim, e faz um grande jogo. Só que depois é tal questão para Fantasy. Não fazendo um golo. Aqui no Casa Pia Alverca, destacar o Abdul Conté, que regressou na taça. Regressou e até fez uma assistência. Eles têm andado a jogar com o Geraldes na direita? Na esquerda, com o Laranzabal na direita. Portanto, eu vou assumir que o Abdul Conté vai ganhar este lugar. Okay. E ele é um jogador e por isso é que eu estava a confundir com o Moreirense, porque ele jogou no Moreirense. Na altura do Moreirense ele tinha essa preponderância muito boa. Pode ser uma opção interessante. O Casa Pia tem uma coisa engraçada, é que o Casa Pia marcou 8 golos nos últimos 3 jogos. É verdade que 3 são contra o Alpendurada na taça, mas já tinha feito 2 na Luz. Certo. E contra o Estoril, se não estou em erro, tinha feito 3 naquele 5-3 ou 4-3, uma coisa assim qualquer. Portanto, são muitos golos. Cassiano marcou, aliás, quase toda a gente marcou. O Livolan também marcou. Portanto, é uma equipa que mudou de treinador. Vamos ver o que é que isto vai significar. Foi empatar na Luz, que foi uma grande surpresa. Mas eu destaquei aqui o Abdul Conté porque pode ser uma peça interessante. Eles continuam, mesmo com a mudança de treinador, mantêm o 3-5-2. É o treinador adjunto. É o treinador adjunto, exatamente. Portanto, vamos ver o que é que isto poderá significar. Em relação ao Alverca, há algumas dúvidas, há muitas baixas. O Figueiredo está tocado. Olha, rico joguinho no sábado às 3h30, não vê mais. Meu amigo, 2. Pois, isso é que eu acho estranho. Não sei se isto está certo porque a TVI tinha anunciado que tinha passado para a TVI. Foi de vez? A TVI tinha anunciado na altura que depois dos bons resultados, audiências, certo, que os jogos do Moreirense iam passar todos a ser na TVI. E agora aparece aqui ver mais, não sei, mas pronto. Bueno. Mas será em canal aberto? O que é interessante para um sábado, se for na TVI, é canal aberto. Sim, mas se for na ver mais é semi-aberto. Bom, 3h30 da tarde, sábado, para ver um joguinho. Parece que até estamos a ver Liga Inglesa. Só a qualidade é que não é bem a mesma, mas é melhor. Para lá caminhamos. É melhor Moreirense para Malicão, é melhor. É melhor, porque eu vou dizer porquê. Porque o futebol inglês tem muito pouco tempo em que tu podes dar aquela checada no Twitter, e o futebol português dá tem para isso. A gente fazer tem isso. Cada canto dá para fazer um post. Sim, porque são para aí 3 ou 4 minutos para marcar. Tem que se ir avisar os jogadores que não se podem agarrar. Seguimos. Bem, o Benfica Nacional é um jogo difícil para o Benfica, mas naturalmente as apostas são o que são. Já falámos do Sporting e do Porto, queria só tocar aqui na questão do Gil Vicente. É um jogo muito simpático para o Gil. Aliás, o Gil tem sido o nosso joker e é engraçado porque o Gil parece que não tem sequências de jogos muito difíceis, porque parece que os jogos não intercalam. Por exemplo, agora tem Tondela em casa, depois vão a Vitória, Casa Pia, Rio Ave, Arouca e só depois o Sporting. Ou seja, não é um calendário tremendamente assustador. É porque eles estão a fazer. É isso. Eles a seguir vão a Guimarães. É um jogo difícil, um derby ali, mas neste jogo, e naturalmente nós sabemos quem é que estamos a falar do Pablo, estamos a falar do Esteves, estamos a falar da defesa toda, do Alim, Conan, mesmo até o guarda-redes que agora está a falhar, o Andrew, o próprio Santi Garcia agora, que é um médio que tem... Joelson que está a aparecer, é uma equipa com muitas opções. Mas a mais segura é, neste jogo especialmente, este jogo, olhando aqui para as percentagens, é um dos jogos que há aqui maior possibilidade de haver mais do que um golo. Sim, estamos aqui a falar mais de 50% de probabilidades do Gil marcar mais do que um golo. Pablo há de molhar a sopa. Eu continuo com Pablo e Alimbi. Alimbi, né? Claro, tens rendido de um lado e do outro. Muito tem dado. Mas ainda não pus nenhum deles a capitão. Será que é uma boa jornada para pôr o Pablo a capitão? O Sporting tem estrela. Eu tenho, quem é que tens do Sporting? Eu tenho o Luís Suárez, acho que é só hipote. Mas eu estou a pensar... Mas tenho o Luque Bacchio, eu acho que vou trocar o Luque Bacchio por ou um médio do Porto ou um médio do Sporting. Tu, se trocares o Luque Bacchio por PP, vais buscar ainda assim de cabeça para aí 2 milhões. Ou por Borja também. Por Borja não é tanto. O Borja é mais caro que o PP. Pois.
Portanto, se trocares pelo PP, é verdade que o PP não tem tanto golo normalmente. ou pelo menos não está a ter, depois de um bom início. Mas a nível de Gil Vicente, destacámos isto. Rio Ave Santa Clara é uma moeda ao ar, portanto não há aqui grandes coisas, mas continuamos a acreditar que o Vruzai é uma aposta interessante, e obviamente o André Luiz e o Cleiton, essa malta toda. Sim. A nível de capitão, eu olho aqui para este Porto Estoril e para este Sporting Estrela, e acho que estão aqui as duas opções. Quem tiver Samu vai de Samu, quem tiver Luís Soares, na minha opinião, ou Trincão. Aí é uma dúvida. O Trincão está a começar a reencontrar-se com os golos, marcou 2 na Taça, marcou 1 na Champions, portanto pode ser também uma opção, mas tendo em conta que ainda por cima não há Ioannidis, o Luís Soares vai ser obrigado, entre aspas, a jogar muitos minutos. Parece-me, na minha opinião, a aposta mais interessante, até porque o Estrela é uma equipa que sofre normal, não é? Mudou o treinador, e agora teve 15 dias, 3 semanas para se preparar bem. Até estava aqui a ver, eu achava que o Estrela sofria mais golos do que o que sofre. O Estrela tem 14 golos sofridos. Se olharmos aqui depois para Alverca, Casa Pia, Arouca, Tondela, 30 golos sofridos. O Arouca tem 30 golos sofridos, é a pior defesa. Por isso é que, por exemplo, uma das apostas minhas para uma das dicas é o Ricardo Horta no Braga. Eu ia terminar agora a falar com o Braga. Vamos lá. O Arouca, é verdade que o Braga tem uma fase interessante. Tem agora 4 jogos, 3 deles são fora. Vão ter 2 jogos seguidos fora de casa, vão à Arouca e depois vão, ajuda-me aqui, vão ao Famalicão. 2 jogos difíceis. Eles estão num crescendo de forma, muito interessante. Nos últimos 10 jogos para todas as competições, só não ganham em Alvalade, no Dragão e contra o Genk em casa. Todos os outros jogos ganharam. Várias competições. Houve Taça da Liga, houve Taça de Portugal, houve Liga Europa e Campeonato. Mas nos últimos 10 jogos, estes são os únicos 3 que eles não ganharam. O Ricardo Horta, nos últimos... eu tinha isto apontado. Mas podemos abrir a ficha do Ricardo Horta, porque aqui o Ricardo Horta tem uma coisa interessante, que é golos e assistências. Golos e assistências em praticamente todos os últimos dos 6 jogos. Acho que só contra o Porto é que ele não marca ou assiste. Depois daquele arranque onde ele até teve lesionado. Sim. E não sei o quê. O Ricardo Horta faz 2 golos com o Nacional e uma assistência. Faz um golo ao Moreirense, faz uma assistência contra o Genk, faz uma assistência contra o Santa Clara. E acho que ainda há mais. Eu vou abrir aqui os jogos todos e se viermos aqui ainda mais, depois marca contra o Casa Pia, 2 assistências contra o Estrela Vermelha, marca contra o Bragança e faz um gol também contra o Celtic. Portanto, desde que ele regressou a full, os únicos jogos onde ele não faz golos ou assistências é Porto e Sporting. É verdade que é um jogador caro para Fantasy, pronto, já foi o jogador mais... Ele já foi o melhor jogador do campeonato. Eu não tinha pensado, e se calhar Luque Bacchio por Ricardo Horta pode ser uma boa... O Ricardo Horta custa 9, portanto Luque Bacchio são 11, portanto ainda vais ganhar dinheiro. Venha a guita. O Ricardo Horta... aqui, a única dúvida que eu tenho é mesmo realmente aqui o calendário, porque o Braga... Famalicão, Santa Clara. O Braga já tem praticamente garantido, se ganhar o próximo jogo, se calhar hoje, se calhar já quase garante os 8 primeiros, não? Também da Liga Europa. Eles perderam com o Genk. Eu sei. Mas estão bem encaminhados para isso. Hoje vão ao Rangers, ok, já foram ao Celtic, mas o Rangers mudou. Difícil. O Rangers não está bem da época, mas mudou o treinador e as coisas melhoraram um bocadinho. Mas ainda em relação depois tem o Nice fora outra vez, ok. Tem o Nice fora e depois, mas a nível de campeonato. E Nottingham Forest, ainda faltam muitos jogos. Faltam 4. É difícil já terem fechado alguma coisa. Mas uma vitória hoje pode ajudar. Sim, muito. Mas deixem-me só dizer isto, que o calendário foi o que eu disse, portanto nos últimos 4 jogos, nos próximos 4 jogos 3 são fora, o que sempre... É muito interessante, mesmo tendo o Benfica aí, ver depois o resto do calendário. Era o que eu ia dizer. Depois, a seguir a Benfica, porque depois recebe o Benfica, um jogo obviamente também difícil, mas depois Estrela, Tondela, Alverca, Aves, Rio Ave. Até depois aquela fase onde tem Gil, Vitória, mas aí já estamos a falar em fevereiro, final de fevereiro. São cerca de 10 jogos... Muito interessante. E este jogo com o Arouca, que é fora, mas o Arouca, como tu disseste bem, está com uma média de quase 3 golos sofridos por jogo. Ele tem 30 golos sofridos em 11 jogos. Muitos golos. E portanto, o Ricardo Horta foi um dos destaques desta semana, uma das dicas, porque eu acho que esta sequência... Muito bem, excelente dica, amigo. Foi uma boa dica para mim. Vais buscar? Não sei, vou ver o que é que acontece hoje.
Pois, porque exato, estou a falar disto tudo e ele hoje sofre uma ruptura do ligamento cruzado. Estou a brincar, é estúpido. Tirar estas coisas assim para o ar. Pensei que ias dizer sofre uma ruptura muscular, uma micro-ruptura. É igual, Não, quer dizer, não é igual, mas olha. Mas sim, é nesse sentido. Corta-se numa mão. Vamos esperar. Muito bem. Vista aqui a jornada, há aqui alguns destaques. Eu volto a destacar, eu digo sempre isto, olhem muito para o calendário. Não se foquem só na jornada específica quando fazem as vossas contratações. Há muita gente que faz isso e depois apanha ali, depois faz uma contratação para esta jornada, e eu sei que é muito tentador ir buscar um jogador do Vitória porque vai jogar com o Aves, ou ir buscar um jogador do Sporting, e ir buscar agora um jogador do Sporting porque apanha o Estrela, mas depois é difícil. Certo, tipo o Kendo ou o Geni, e tu também não sabes muito bem se depois do pote, qual deles é que vai jogar. E depois vem o Benfica. Agora, se quiserem só para uma jornada, na ideia de para a próxima jornada troco, sim, pode fazer sentido. Mas isso depois Kendo ou Geni pode ser uma boa aposta para esta semana, não é? Sem dúvida que é, mas o problema é que se tu fores pensar assim, depois vais ter uma lesão, certo. E depois vais ter uma lesão na semana a seguir, já só tens uma transferência que já vais ter que gastar lesão, pontos, mais o Geni que não joga, ou o que anda, certo? Nesta sequência, quando jogam a Betclic, a Liga não tem essa vertente. Talvez possa vir a ter um dia. Ligas de draft, onde podem fazer mexidas ilimitadas diárias. Aí certo. Sim faz sentido, e fazer esse tipo de situações. Neste caso já sabemos como é que é, né? Temos que olhar muito para o calendário. Eu destaquei-vos aqui o calendário do Braga, que tem aqui uma sequência de 10, 11 jogos interessantes. É verdade que alguns deles fora, nomeadamente nesta primeira fase. Mas são jogos que podem vos permitir, ok, se calhar no jogo onde vão ao Famalicão, acho que é o Famalicão que eles têm a seguir, ou o Estoril, Famalicão. A seguir vão ao Fama, se calhar o Horta não vai explodir nesse jogo. Mas se calhar nos 2 jogos a seguir vai-vos compensar o jogo que vocês não tiveram explodido no Famalicão. Portanto, tenham muita atenção ao calendário. Pensem já no derby. Ou seja, não vão buscar jogadores do Sporting ou do Benfica que depois possam não poder usar no derby. Portanto, muita atenção a essas situações. Muito bem, jornada 12 a bombar, arranca já amanhã. Vamos lá então. Vocês na semana passada, não, há 3 semanas, não ouviram, mas o Miguel já está a rir porque ele já sabe o que é que eu vou fazer. Vocês não ouviram, mas 1 minuto do podcast foi cortado do podcast. Porque nós estávamos aqui, eu e o Tiago, quase a exigir ao Miguel, que é o nosso produtor, o nosso homem que tem aqui os dedos nos botões, já está com o dedo ali ponto para o separador, a pedir um separador para este momento, para a nossa. E ele foi ao podcast e cortou essa parte. O indivíduo cortou essa parte. E portanto agora já não vais poder cortar esta parte. Mas, verdade seja dita, ele fez um separador e é o separador. Eu até achei que está muito bem feito. Vamos estreá-lo hoje nas nossas apostas. Vamos lá, Miguel, bota isso. Deixa-me só dar esta nota, que é: o separador foi-me mostrado e eu tive que vetar a primeira versão do separador porque eles meteram-me de boca aberta. Mas pronto, eu nem vou dizer nada. Quiseram-te achincalhar. Quiseram-me achincalhar. Vamos ali à Fantasy para ver os pontos da última. Vamos, exatamente. Tu ganhaste. Foi uma jornada miserável, mas tenho a certeza que tu ganhaste. Eu já nem me lembro quais é que foram as minhas. Tu foi então. Pavlidis e Elimbi. Ui! Ora bem, então vamos lá então ver. Pavlidis. Ui. Marcou de penalti Pavlidis, não? Amigo, no último jogo. É provável, o nosso menino. Caraças. Por alguma razão, o rato está meio a fazer drag e eu não consigo. Portanto, o Pavlidis fez 9 pontinhos. Pronto, já ganhei. Só com já ganhei. Jesus, portanto, eu tenho 9 e tu dizes... Espera aí, mas já agora vem meio do Luquebacchio o último jogo. Luquebacchio. O menino fez 3 pontos. 3 pontinhos. E depois tu dizes-me que eu tenho Elimbi, não é? Elimbi, porque nós pusemos os dois nas mesmas equipas. Sei. Elimbi, que me deu 2 pontos, faz 11. E tu? Eu tive Joelson, que deve ter dado para aí 1 ou 2. Joelson. Nem parece que o Joelson. 3, ganhei. 11. Pavlidis. Vai que é tua, menino. E ainda por cima agora o Benfica não tem Luquebacchio, vai Pavlidis, bola no Pavlidis. E eu 6. Ora bem, então... Vamos lá às escolhas desta semana. Tenho o direito para escolher primeiro, não é? Espera aí, deixa-me ir aqui. Game Week 12.
Ora bem, Põe aí na jornada. já estou na jornada. Meu amigo. No. Deixa-me só confirmar que ele não está lesionado. No não grandes, eu vou de João És Mendes. o melhor. João Mendes, lateral esquerdo do Vitória Sport Clube. Ó Vitória. À vitória. É a Vitória? Não sei. Ó Vitória, à Vitória. É capaz de ser Se eu isso. quis É. dizer ó Vitória, vamos à Vitória. Curiosamente, João Mendes. Rod Stewart é sócio do Belenenses. Pões-me aí. Pode. Ok, não sabia. Põe-me aí para eu ver. Eu vou já ao grande. Então vai lá. Quem é E que eu vais? vou de. Trincão. Trincão. Muito bem. Aposta saudável em Chico Trincão. Ok, eu posso já ir ao meu grande. Eu vou de Luís Soares. Luís Soares, menino. E o golo que ele falhou ontem? Corte. Eu sei. Mas sim, não pode. Mas era um golo. Se desse golo, lembras-te daquele golo do Ronaldo Fenómeno? Sim, que ele... Com as devidas diferenças, não é? Não, o movimento foi muito Sim, mas o Ronaldo Fenómeno é 100 km/h, o Soares foi a 70 lá. 70. E eu vou... de... Não queria ir de Versailles outra vez. Vai ao Gil, mano. Não, vou de Travassos. Ei, travações. Um golo e uma clean Acreditar sheet. que possa ser esta a jornada. Muito bem, portanto, João Mendes para mim, Travassos para ti. Luís Soares e Trincão. E o Sporting vai ficar 0-0. E neste caso ganha o Trincão por causa da clean sheet. Por causa do ponto da clean sheet. Se ficar Sim. 0-0. Ganha mais. É verdade. Muito bem, Muito meus bem, senhores. está no ir. Estamos embora. Não é? Vamos embora. Obrigado à Betclic, Foi obrigado bom à Liga. regressar, Foi um bom obrigado regresso. Nós estamos aqui a. Parceiros, foi bom regressar. Agora vai bombar muito seguido. Não há mais pausas Certo. até ao final do ano. Até à Taça da Liga. Vão ter que levar connosco. Vamos embora. Miguel, obrigado pelo separador. Vamos lá bombar isto. E já sabem, como sempre, não levem isto demasiado a sério.